Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor aí? Como que é, pastor Mateus? Não precisava ter vindo, mas já que veio, aprendi, olha. Então, vamos colocar em prática a lição do pastor Mateus, né? Você podia ter ficado na sua casa, mas você veio, então adora a Deus. Então, abra o seu coração, irmãs. Jesus está na casa. Não importa, você pode olhar para o lado e sentir falta. Olha, a minha irmã, a fulana, mas Jesus está na casa. Amém? Oh, aleluias. Nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor não nos trouxe aqui em vão. O Senhor marcou o encontro conosco nesta noite. Assim como eu creio que o Senhor tem algo para fazer na minha vida, eu creio que o Senhor também tem algo para fazer na sua vida. Assim como eu creio que a palavra vai falar ao meu coração e vai transformar algo dentro de mim, eu também creio que nessa noite que vai fazer algo na sua vida. Oh, aleluias, porque o Senhor nunca nos ajunta. A palavra dele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. E ele não reuniria as mulheres nessa igreja por um mero programa social, mas o Senhor nos reuniu aqui nesta noite com um propósito e com um objetivo, amém? Então, eu vim aqui nessa esperança de encontrar o Senhor aqui nesta noite. Eu quero que você fique aí com seu coração aquecido, com a sua mente ligada, que o Senhor fará algo por nós nesta noite, amém? Minhas irmãs, vamos nos colocar de pé, você que pode, em reverência à palavra do Senhor, porque eu sou dessas que aprendi assim, né? Fui ensinada assim, nós lemos a palavra do Senhor de pé. E eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, o seu telefone, possa abrir em Mateus no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. É um texto bem conhecido, você que viu os cartazes, você que acompanhou aí, você já sabe qual é o tema dessa mensagem, sobre o que é que nós vamos falar nessa noite. Amém? Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado. Mateus 14, 22. Mateus... Não, tudo bem. Mateus capítulo 14, versículo 22. Vou começar de novo, que assim todo mundo pode acompanhar. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando seus discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Amém? Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor nesta hora. Senhor Deus e Pai, Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento. Nós te damos graças porque o Senhor nos conduziu a este lugar, ó Pai. Nós te damos graças porque o Senhor preparou esse dia, Senhor, e esse momento para falar conosco, Senhor. Eu coloco, Senhor, a minha vida, a vida das minhas irmãs, Senhor, diante de Ti, Senhor. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Opera, Senhor, em nós o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor.
Nos dê, Senhor, o entendimento da Tua palavra, Senhor, nos dê discernimento daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Fica conosco, Senhor, esse é o meu pedido, ó Pai, a minha oração em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar aí no seu lugar, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor. Irmãs, esse texto que nós lemos é uma parte de um longo capítulo do livro de Mateus. Esse capítulo do livro de Mateus, se você for começar, se você for ler toda a história dele, é quase assim, é como se fossem vários dias dentro de um tempo só. Tantas coisas acontecem. Quando a gente começa a ler o capítulo, é um dos textos bem emblemáticos. Primeiro começa com Jesus recebendo a notícia que seu primo, João Batista, havia sido morto, tinha sido decapitado. Então Jesus se entristece e tenta se retirar para um lugar para orar. Mas a multidão, Jesus já era conhecido, já era famoso pelos seus milagres, pelas suas curas, a multidão foi atrás de Jesus e encontrou Jesus. Ou seja, Jesus estava tentando ali ter aquele momento porque Jesus tinha sentimentos humanos, com certeza. Quando ele soube da notícia, ele se entristeceu. João Batista era seu primo. Foi que, imagino que eles tiveram contato, tiveram talvez algumas histórias na infância, tiveram coisas, compartilharam coisas em comum. Então Jesus se entristeceu e tentou se retirar. E a multidão foi até ele. E quando a multidão encontra Jesus, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. Ou seja, Jesus colocou de lado as suas dores e começou a fazer milagres, curas e a ensinar durante todo um dia. E quando chega a tarde, os discípulos dizem: olha, Jesus, precisamos despedir a multidão, porque eles precisam comer. Aí Jesus faz: não precisa despedir ninguém não. O que vocês têm aí? Jesus multiplica pães e peixes e alimenta a multidão e continua. E no meio disso tudo, Jesus fala com seus discípulos: olha, vão para o outro lado do mar, atravessem ali o mar da Galileia e vão para o outro lado, peguem o barco e podem ir andando, que eu vou depois de vocês, eu vou me encontrar com vocês. E a gente encontra essa história registrada nos 4 evangelhos, esse milagre de Jesus. E Jesus diz aos seus discípulos, e como nós lemos aqui, Jesus ainda permanece um pouco mais, creio que dando mais alguma palavra, despedindo a multidão, até que Jesus consegue finalmente se retirar e ir para um lugar orar. Ou seja, Jesus tinha dito aos seus discípulos, pode levar. Jesus tinha dito aos seus discípulos para pegar o barco, atravessar para o outro lado, que ele iria encontrar com eles. Mas Jesus aproveitou aquele momento para se retirar. Todo mundo precisa de ter esses momentos, Na nossa vida nós necessitamos muitas vezes. Nós estamos ali atarefados, atendendo um, atendendo o outro, fazendo a coisa nos nossos afazeres, suprindo a necessidade de outras pessoas. Mas tem momentos que, assim como Jesus, a gente também precisa parar um pouco, se distanciar, tomar o nosso tempo, ir para o nosso lugar secreto, estar ali a sós, porque é necessário. Jesus também teve essa necessidade. Em muitos momentos na Bíblia nós vemos Jesus se retirando para orar. Em alguns momentos ele convidava os seus discípulos, mas em outros momentos como esse, Jesus queria ter um tempo a sós com o Pai. Jesus queria pensar, refletir, acalmar o seu espírito, falar com Deus, porque ele sabia tudo que estava por vir, mas mesmo assim ele continuava indo até o Pai, tendo seus momentos a sós com o Pai. Então ele manda os seus discípulos, atravessem o mar e vão, e Jesus vai para o monte. E a Bíblia diz que ele fica ali por um tempo, começa a narrar que a tempestade alcança o barco. Os seus discípulos começam ali a lidar com aquela tempestade, mas Jesus não vai imediatamente, Jesus continua o que ele estava fazendo. Penso eu, com a minha cabeça, que como Jesus estava no monte, possivelmente Jesus viu que os discípulos estavam enfrentando, apesar de ser escuro, apesar de ser noite, mas uma tempestade é algo que você percebe que está vindo, que está chegando. Hoje, nós tivemos um dia bem frio, ventando, as nuvens escuras. Engraçado que eu estava meditando nessa palavra e quando eu olhei para o céu, eu disse: Jesus, realmente o Senhor está nas tempestades, todos nós estamos sujeitos.
é às vezes comum na nossa vida, é algo que acontece o tempo todo. Nós acordamos e de repente está tudo escuro. De repente nós esperamos, temos um dia anterior bonito, tudo brilhante, tudo bem. E quando a gente amanhece no outro dia, está formada a tempestade, o céu está negro, as nuvens pesadas, tudo escuro, né? Nesse tempo já amanhece, já é muitas vezes interna de tempestade. Quem nunca ouviu, o inverno é frio, o inverno é depressivo, porque ele nos traz essa sensação de mal-estar, né? O nosso corpo não está na temperatura ali considerada confortável. Se você é assim como eu, tem que sair, tem que andar, tem que estar exposto ao vento, ao frio, né? Não é confortável, então o nosso corpo não gosta. Não é confortável estar numa situação de tempestade. Imagino eu que Jesus via e ele continua ali orando. Pode ser que talvez ele estivesse até orando para os seus discípulos, porque essa era a segunda vez que os seus discípulos enfrentavam uma tempestade no mar. Na primeira vez, Jesus estava na popa do barco, fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos desesperados vão lá: Jesus, não se te dá que pereçamos. E Jesus simplesmente vai lá e acalma a tempestade. E dessa vez os discípulos estavam enfrentando a tempestade sem que Jesus estivesse no barco. Alguns deles eram pescadores, eram homens experientes no mar, mas mesmo assim eles estavam lidando com a tempestade. Não sabemos o tamanho daquele barco. Não sabemos, provavelmente não era como os barcos de hoje, eram barquinhos de pescadores, provavelmente. Então eram barcos pequenos, que sofriam muito mais. Que, né, ali os açoites, os ventos. E eu imagino que os discípulos podiam se preocupar: eita, e agora? Se fosse, né, com esse sotaque meio mineirês de paraense, que eu já não sei nem mais de onde eu herdei, que já está meio misturado na minha cabeça. E agora? Da outra vez Jesus estava no barco, mas e agora? Jesus mandou a gente vir e a tempestade nos alcançou e Jesus não está no barco. E agora? Como é que nós vamos lidar com essa tempestade? Como é que nós vamos fazer? Onde está Jesus? Onde Jesus está? E agora? Eles tiveram que lidar com aquela tempestade por algum tempo. Ficaram ali, provavelmente cansados, desesperados, usando todos os seus conhecimentos, os seus recursos, tudo que eles tinham disponíveis, tentando sobreviver. Muitas vezes na tempestade, a gente faz isso. A gente usa tudo que tem para literalmente sobreviver e esperar que Jesus apareça. Não é assim? Quem nunca teve essa sensação? E a Bíblia vai nos dizendo que já na quarta vigília da noite, ou seja, algumas horas já tinham passado, eles já estavam mais ou menos no meio do trajeto deles, no meio do mar. Segundo eu li, não é um percurso longo. O lugar mais largo daquele mar é mais ou menos 14 quilômetros. Então não é algo tão grande assim, mas é no meio do mar, durante a noite, com o vento soprando, as ondas agitadas, o barco quase indo a pique. Então era algo realmente para se preocupar. E eles já estavam há algum tempo lutando com aquilo. E quando você permanece por algum tempo lutando com algo, quando você permanece por algum tempo exposto a situações adversas, as suas forças físicas vão se esvaindo. E a noite continua, noite adentro, como a Bruna até mesmo diz aqui. Né? Engraçado que os louvores foram todos... Eu não falei com a Bruna, apesar dela ter entendido que eu tinha ligado para ela, mas eu não liguei para ela, eu não falei com ela sobre a mensagem, e os louvores vieram de encontro, né? Como se eu trabalhe, como se eu age. Para quem não entendeu, né? Foi ali no grupo, eu coloquei, a Bruna me entende, aí ela estava lidando com as bencinhas dela e entendeu, me atende, não, eu estou com o telefone na mão, você não me ligou não, não, Bruna, é porque assim, a gente entende o que é ter criança fazendo uma revoada na cabeça, né? E às vezes a gente até lê coisa errada, entende errado e vai, né? A gente se entende nas tempestades do dia a dia, né? Naqueles momentos assim, bem alvoroçados do nosso dia. E os discípulos já estavam ali há algum tempo, lidando com aquilo. E onde está Jesus? Onde Jesus estava? Jesus estava lá no monte orando, bem tranquilo. Eu imagino Jesus assim, olha,
Fiquem aí. Está tudo sob controle. Fiquem aí, lidem aí com a tempestade que eu continuo aqui, né? Eu continuo o que eu estava fazendo aqui. Porque a gente se apavora, a gente se desespera. Mas eu não consigo imaginar Jesus como a gente ali, né? Desesperado, sem saber. É como da outra vez, Jesus estava o quê? Dormindo, um travesseiro, tranquilo. E dessa vez Jesus estava o quê? Orando. Mas chega um ponto que na quarta, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, é o horário mais ou menos entre 3:30 da manhã e 6 horas. Ou seja, se eles foram à tardinha, eles já estavam ali há um bom tempo lutando com aquela tempestade. Até que, imagino eu, a cena, os discípulos ali no meio do barco, aquela escuridão, aquilo tudo. Não sei se você já teve a oportunidade de caminhar no meio do mato, sem a lua, tá cheia, não enxergando nada. Eu já tive algumas oportunidades de fazer isso, você não enxerga nada. Me lembro de uma vez que a gente caminhou, estava indo para a fazenda, para casa da minha avó, e no Pará, não sei aqui, né? As pontes são assim, são as pontes do Pará, né? E caiu um ônibus ali e ficou atravessado, então a ponte ficou interditada, a gente teve que andar. Tivemos que andar mais ou menos 16 quilômetros e a certa altura escureceu. A gente não enxergava nada, então assim, era tanto tropeção, era tanto escorregão, era muita coisa. Então é difícil caminhar no escuro. Então no escuro você não identifica muito bem se você ouve um barulho, se você vê um vulto. Tem gente que tem medo até dentro de casa, né? Acorda dentro de casa assim, já começa a imaginar coisas. Então imagina você ali no lugar dos discípulos, depois de horas lutando com aquela tempestade, e de repente do meio do nada, assim, entre aqueles ventos, relâmpagos e tudo mais acontecendo, eles começam assim a avistar um vulto, alguma coisa assim, meio que uma forma, literalmente caminhando sobre as águas. Assim no meio do nada, no meio do mar, de repente aparece aquela figura. E a Bíblia diz que o quê? Eles ficaram apavorados, pensaram o quê? É um fantasma. Quem vai caminhar? Quem está vindo? Se fosse um barco, se fosse uma embarcação, se fosse outra coisa, mas simplesmente uma figura caminhando sobre as águas. Então os discípulos pensaram, um fantasma, se fosse, vou morrer. Se fosse a gente ia dizer assim, agora eu morri mesmo. Será que eu já morri? Já tô até vendo os fantasmas, né? E eles começam a ficar desesperados, mas Jesus diz, ei, pode ficar todo mundo calmo, sou eu, Jesus. E eu imagino que no meio da noite, assim, né, eles talvez não escutaram muito bem, ficaram assim, mas se sossegaram. E um deles, né, assim quando Jesus diz, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Às vezes Jesus aparece no meio da tempestade assim, né, e diz, olha, eu estou aqui. Você não está me vendo, você está me confundindo, às vezes até com fantasma, mas eu estou aqui. E Jesus apareceu. E é engraçado que os 4 evangelhos narram esse milagre, mas só o livro de Mateus narra a aventura de Pedro. Ele não é citado nos outros, só diz que Jesus apareceu no barco e acalmou. Então os outros não deram muita importância para a aventura de Pedro. Só Mateus que resolveu registrar. Imediatamente, quando eles, eu imagino né, segundo o que diz a Bíblia, Pedro é narrado com com a personalidade um pouco marcante, diria eu, né? Pedro, ao longo da Bíblia, ele tem alguns episódios, assim, que eu vejo Pedro como eu e você, assim. É aquele, assim, que hora ele tá ali, ó, tá pronto para lutar, tá pronto para brigar, hora ele tá desanimado, hora ele tá, né, meio, assim, impaciente, que em alguns momentos na Bíblia, né, como na mensagem passada da mulher do fruto de sangue. Olha, Jesus, a multidão está te apertando, o senhor está querendo saber quem te tocou? Tipo, Pedro, eu vejo Pedro assim como uma pessoa comum, que ele tinha um temperamento que precisava ser trabalhado, sanguíneo, né? Eu nunca entendo muito desse negócio de temperamentos. Eu estudo, depois eu misturo todos. Eu já não sei mais quem é quem. Eu vivo tentando descobrir qual é o meu, ainda não cheguei a uma conclusão, não, né? Mas Pedro, ele tinha assim uma personalidade, eu diria, marcante, né? Pedro era uma pessoa que ele ao longo da Bíblia ele tem vários episódios e esse é um dos mais marcantes de Pedro, porque Pedro, quando ouviu aquela voz dizendo, ei, sou eu, Jesus, aí Pedro imediatamente, então, olha, se és tu, Jesus, manda que eu vá ter contigo.
que eu ande sobre as águas. Então, eu vejo também Pedro como alguém que aproveitava as oportunidades. Não importa, ele ia. Pedro se apresentava. Pedro podia ser qualquer coisa, né? Assim, apesar que ele nega Jesus lá na frente. Mas Pedro está presente nas situações. Pedro está por ali, ele está fazendo alguma coisa. Então, você sempre acha Pedro fazendo alguma coisa. E nesse dia, quando Pedro escuta que era Jesus, Pedro olha... Então, Jesus, se é você mesmo, então me manda eu ter contigo. Pode ser que Pedro pensou assim, como é isso de andar sobre as águas? Como será? Como será a sensação? Então, Pedro queria ter uma experiência. Pedro, ele era afoito, ele era afobado, ele era sanguíneo, mas Pedro era uma pessoa que queria ter experiências. Ele queria ter esse conhecimento, ele queria estar perto de Jesus. Então, ele fala, Jesus, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. Alguns entendem como um ato assim, né, de meio que dúvida, é o Senhor mesmo, tipo. Mas eu vejo como um ato de coragem, tipo, você está no barco, tá ali açoitado, mas pelo menos você está no barco, né? Agora você vai fazer o quê? Vai, pula na água. E Jesus só diz para ele, então vem. Né? Jesus só disse, vem. Quer sair do barco? Quer entrar na água? Quer viver nossas experiências? Jesus só disse, olha, vem. Vem caminhando, quer caminhar sobre as águas? Então vem. E a Bíblia diz que Pedro foi. Não sei, talvez no meio da escuridão, alguns dos discípulos nem se atentaram, ou alguns que viram disseram, ei Pedro, ficou doido de vez? Tá fazendo o quê? Vai para onde? Tá querendo pular? Tá com medo? Né? Meu irmão que contou uma experiência que ele foi pescar, acho que o pastor Reiner passou pelo mesmo processo. Foram pescar em alto mar. E começaram, né, ali pelo barquinho, passar mal, os tubarões em volta. E meu irmão fala assim, olha, a gente passava tanto mal que às vezes dava até aquela loucura de pensar assim, vou pular no mar e é melhor do que ficar dentro desse barco. Então imagina os discípulos olhando Pedro pulando e dizendo assim, Pedro endoidou de vez, resolveu foi se jogar de vez no mar, não aguentou a pressão do barco. Mas Pedro estava querendo o quê? Viver algo diferente. Pedro queria, falou assim, olha, se Jesus está lá, se é o Senhor mesmo, então eu quero ir para onde está Jesus. O barco parece seguro, mas Jesus está lá, então é Jesus que acalma, então eu estou indo para onde Jesus está. E Pedro disse, olha, estou indo. E Pedro começa a andar, quem nunca, né? Teve aquele ímpeto assim, viu uma oportunidade e falou, eita Jesus, vou me lançar, vou com tudo e vou viver o sobrenatural, usando bem o linguajar de crente, né? Aquela coisa assim, bem... E vou viver o sobrenatural. Aí você vai, começa, pulou na água e tá tudo, eita, beleza, tô caminhando sobre as águas e Jesus tá lá. Aí, quando de repente, ali os ventos, tudo acontecendo em redor, porque nada parou, né? Continuou noite, continuou os ventos, continuou as ondas. Aí, de repente, Pedro vai andando, vai vendo Jesus. Penso eu que talvez ali no meio da confusão, Pedro meio que perde as vistas de Jesus. Falou, epa, cadê Jesus? Mas era Jesus mesmo? Mas será que era Jesus mesmo que eu estava seguindo? E agora? E a Bíblia diz que Pedro sentiu o vento, né? Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ou seja, então... Pedro viu que o vento era forte, assim que ele desceu, ele continuou, o vento continuou. E Pedro, alguns falam assim, quando Pedro estava olhando para Jesus, ele continuava caminhando, mas quando Pedro olhou para o vento, olhou para a circunstância, ele começou a submergir. E a tempestade, irmãs, o vento, ele aqui, nesse momento, nesse episódio de Pedro, ele não era algo subjetivo, ele não era algo que Pedro imaginou, o vento existia. A tempestade existia. E Pedro era o quê? Pedro era pescador. Como pescador, com certeza Pedro já havia enfrentado muitas tempestades na vida. Com certeza Pedro já havia passado por muitas situações como aquela. No seu barquinho, pescando, à noite. E aqui é um ponto que eu quero que você entenda comigo nessa noite. Algo que o Senhor ministrou muito, muito forte ao meu coração. Que quantas vezes a gente está ali caminhando, indo ao encontro de Jesus, seguindo a direção de Jesus, e mesmo assim o vento continua. Por quê? Porque Pedro tinha na sua memória, nas suas lembranças, o que era o vento.
Pedro sabia o que era o vento, Pedro sabia o que era a tempestade. Então a tempestade de Pedro era do lado de fora, mas ela também era do lado de dentro. Porque Pedro tinha na sua memória, na sua mente, o que era a tempestade. E quantas vezes a gente está caminhando, indo em direção, seguindo a voz de Jesus, mas a tempestade não cessou, o vento não cessou. E eu digo para você que às vezes o vento do lado de dentro, o vento da nossa mente, aquilo que está na nossa mente, ou seja, as situações gravadas na nossa mente, muitas vezes elas são mais desafiadoras e mais difíceis, até mesmo do que aquela que estão do lado de fora. Porque a nossa mente, quando Pedro olhou para o vento, eu entendo como assim, Pedro se deu conta de onde ele estava, do que ele estava fazendo. E Pedro trouxe à sua memória o que era o poder de uma tempestade. Então, quantas vezes a gente está caminhando, quando a gente está indo em direção a Jesus, e a nossa mente se dá conta, e a nossa mente é tomada por esse sentimento de tempestade do lado de dentro. Os nossos pensamentos são tomados por esse vento forte, por essa tempestade que nós já enfrentamos muitas vezes. Porque eu sei que você, assim como eu, na sua vida já enfrentou muitas tempestades. E a nossa memória, a nossa mente, ela cria raízes, ela cria lembranças, ela cria, em alguns livros, em algumas coisas que eu já li, dizem, cria fortalezas na nossa mente. Os traumas, as tempestades da nossa vida, elas criam fortalezas na nossa mente. Ou seja, lugares de refúgio, lugares onde aquela memória, por algum motivo, ela foi armazenada e ela criou ali um lugar de refúgio. Um lugar onde você se depara com aquela situação. E Pedro se deparou com aquela situação e a sua mente foi tomada por aquela tempestade. Mesmo que ele sabia, ele tinha, Jesus, mas por um momento, quando a nossa mente é tomada pela tempestade, é difícil a gente raciocinar, a gente seguir muitas vezes o percurso, porque muitas vezes a gente não tem condições, fica ali, mas Jesus, e agora? Era Jesus mesmo? Eu desci do barco, eu segui Jesus, mas eu continuo no meio da tempestade, eu continuo no meio do vento, o vento não cessou, eu estou indo em direção a Jesus e eu continuo sentindo as ondas batendo forte. E é difícil a gente caminhar assim. É difícil você caminhar com as ondas, com o vento soprando na sua mente, soprando ao seu redor, dizendo para você, olha, quantas vezes você já passou por aqui, quantas vezes você já enfrentou essa tempestade, quantas vezes você já enfrentou esse vento. E é engraçado que durante nessa semana eu me dei conta na minha vida de um ciclo, assim. Eu falei, Jesus, quantas vezes eu já passei nesse ciclo? Quantas vezes eu já vivi? O começo, o meio, foi caminhando, e eu penso, não, dessa vez, ok. Aí quando eu me dou conta, vem o mesmo ciclo, o mesmo vento, a mesma tempestade. E tudo gravado. E eu já lutando com aquilo. E eu creio que você também já teve esse momento assim, de na sua mente se encontrar meio que preso a coisas que você não consegue vencer, que você, por mais que se esforce, a sua mente sempre te lembra, olha, eu já passei por aqui, eu já vivi isso aqui, eu já tentei esse caminho, eu já tentei aquele caminho, eu já tentei esse recurso, aquele recurso, mas não adianta, o vento não sopra, a tempestade não para, não passa. E agora? Aí a Bíblia diz que Pedro fez o quê? Ele teve medo e começou a submergir. E muitas vezes a gente se sente assim, caminhando, de repente a gente estava caminhando sobre as águas e o vento soprou tão forte, foi tão difícil que a gente começou a submergir. Ou seja, as nossas forças já começam a perecer e a gente diz o quê? Eu vou morrer no meio desse mar. Eu estava seguindo Jesus, eu vi Jesus, eu segui a voz dele e agora eu estou aqui no meio desse mar e parece que eu vou perecer. Eu acho que eu vou morrer aqui no meio desse mar, porque eu não estou vendo Jesus direito, eu não estou enxergando mais, eu já não estou conseguindo discernir a voz de Jesus no meio do vento, no meio do barulho, no meio do frio, é as ondas, é as águas, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu já não estou mais conseguindo discernir aonde está Jesus, aonde? Pedro se está nessa situação, e muitas vezes a gente também está nessa situação, e a gente começa a submergir, e ver as nossas forças se esvaindo.
E a Bíblia diz que Pedro faz o quê? Senhor, salva-me. Quem nunca gritou por socorro? Quem nunca gritou no meio da tempestade? Senhor, me salva. Senhor, vem, porque eu não consigo. Senhor, me salva, porque se o Senhor não... Onde o Senhor está, Jesus? Aonde? E Pedro, quando grita, a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Ou seja, Pedro não conseguia ver por tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Pedro não conseguia identificar. Mas se imediatamente Jesus estendeu a mão, significa que Pedro estava bem perto de Jesus. E às vezes a gente está perto de Jesus, mas a tempestade é tão grande que a gente já não está conseguindo sentir a presença de Jesus. Está tudo tão confuso, está tudo tão misturado, tão barulhento na nossa mente, na nossa cabeça, que às vezes parece que a gente perdeu Jesus de vista. Às vezes parece que a gente seguiu a voz do vento, pensando que era a voz de Jesus, mas Jesus estendeu a mão para Pedro e imediatamente, o puxou e disse: ó, pequena fé, por que tu duvidastes? Eu não vejo aqui Jesus dando uma bronca em Pedro e dizendo: Pedro, como assim? Eu não consigo entender assim, mas eu consigo entender dizendo: a sua fé ainda é pequena, você duvidou, você foi para o mar, mas você estava no mar, você chegou até aqui, você conseguiu, você clamou, você acreditou, você ainda teve força, mesmo no meio do vento. Então eu vejo aqui Jesus, como a gente vê lá no meio do capítulo, mais um traço da natureza humana de Jesus, que entende nossa natureza humana. Porque às vezes Jesus, Deus, é pintado para a gente como algo tão distante, tão perfeito. E Jesus era realmente perfeito. Mas quando Jesus assume a forma humana, quando Jesus passa pelas situações humanas, Jesus entende o nosso lado humano. Eu creio que Jesus entendeu o medo de Pedro, porque Jesus conhecia, Jesus sabia. Então Jesus permitiu que Pedro tivesse aquela experiência para dizer para Pedro: olha, eu estou aqui. Você passou o vento, passou a tempestade, mas eu ainda estou aqui. Então você é capaz. Jesus se mostrou para Pedro de uma maneira sobrenatural, porque quando aquele Jesus que caminhava com eles em terra seca, eles tinham visto muitos milagres, muitas coisas, Jesus acalmando o vento, mas eles ainda não tinham visto Jesus literalmente caminhando sobre as águas e vencendo de maneira sobrenatural a força da natureza, a força da lei da gravidade, a força natural das coisas. Então Pedro diz, Jesus diz para Pedro: como pequena fé, por que tu duvidastes? Ou seja, por que você duvidou que eu estava aqui? E quantas vezes nós nos pegamos duvidando? Eu já fiz. E eu creio que você também, em algum momento da sua vida, já se pegou duvidando. Jesus, o Senhor me trouxe aqui, só deixou eu chegar até aqui para eu morrer no mar. Foi isso, Jesus? Às vezes a gente fala, até como o povo do Egito, né? Me lembra a passagem do povo do Egito. O Senhor nos tirou lá do Egito para nos deixar morrer aqui. E às vezes a gente se encontra assim também, sem conseguir perceber, sem conseguir enxergar onde está Jesus. Eu já passei muitas noites assim, muitos dias assim, muitos momentos assim. Teve um tempo que eu morava sozinha e eu estava passando uma situação muito difícil. Eu tinha uma crise grave de depressão, sozinha, sem ninguém. E eu me lembro quantas vezes eu chorei sozinha naquela casa. Quantas vezes eu deitei no chão e disse: Deus, aonde o Senhor está? Aonde está Deus? Aonde, Jesus? Vem, me ajuda. Quantas vezes eu chorei até sentir o meu coração tão acelerado que eu pensava assim: olha, hoje eu vou morrer aqui sozinha nesse lugar, porque eu vou ter uma parada cardíaca aqui. E só vou me encontrar daqui sei lá quantos dias. Quantas noites eu dormia assim? Quantos dias? E eu escutava, quantas vezes eu já fui para a igreja e eu escutava as pessoas: eu estava chorando sozinha, triste, e alguém me ligou, e às vezes eu pensava assim: Jesus, alguém vai me ligar, eu vou receber uma mensagem, e nada aconteceu. Pelo menos para mim, eu nunca tive essa experiência, irmãs. Se você já teve, olha, sinta-se feliz, porque eu nunca tive.
praticamente todas as vezes, no meio das minhas maiores dores, foi só eu sozinha mesmo. E muitas vezes, eu confesso para você que eu achava que Deus nem estava lá. Eu falava, Jesus, o Senhor nem está aqui, porque não é possível que o Senhor esteja vendo. E é muito difícil passar por esses momentos, sabe? A gente sair do barco, a gente acreditar na voz, a gente crer que vai encontrar Jesus, que vai viver algo sobrenatural, e ser pego no meio do caminho e começar a submergir, e passar isso tudo e se dar conta, e olhar para o lado, olhar para o outro e não ver ninguém, e não ver nada. Mas Jesus estendeu a mão para Pedro, tirou Pedro do meio do mar, caminhou com Pedro de volta para o barco, e o vento cessou. E eu não sei se você, assim como eu, ainda está caminhando no meio do mar. Ainda está ali no meio do processo de perguntar, onde está Jesus? Onde é que o Senhor está? O Senhor está vendo? O Senhor está mesmo? Foi mesmo a sua voz que eu escutei? Mas eu creio que se você veio aqui nessa noite, você, assim como eu, precisa escutar que Jesus está do nosso lado, que Jesus está ali com a mão estendida, que você, como eu, consiga estender a mão e alcançar Jesus e caminhar de volta para o barco, caminhar para o lugar onde Jesus vai acalmar a tempestade, vai acalmar o vento, e tudo vai cessar na minha e na sua vida. Porque foi com esse propósito que eu vim aqui nessa noite. Eu confesso para você que eu disse, Jesus, olha, hoje eu preciso que o Senhor segure na minha mão. Porque se o Senhor não segurar na minha mão, Jesus, as ondas vão me levar. Então segura, Jesus. Segura na minha mão. E me leva de volta, Senhor, para um lugar seguro. E acalma o vento. Os outros discípulos todos que estavam no barco, a Bíblia diz que eles, depois que Jesus acalmou o vento, eles adoraram a Jesus. Eles viram o poder maravilhoso de Jesus, acalmando a tempestade, cessando tudo lá fora. Mas diferente de Pedro, eles não tiveram a experiência de sentir Jesus segurando nas mãos dele no meio do mar. Eles não tiveram a experiência de andar sobre as águas, de viver algo diferenciado e sobrenatural. Então, às vezes é mais seguro ficar no barco. Mas muitas vezes o mar vai trazer algo diferente, algo que só você vai viver e vai poder experimentar. Imagina Pedro contando essa história. É até um meme, né? Só existem duas pessoas que andou sobre o mar: Jesus e Pedro. Aí às vezes colocam ali uma pessoa assustada correndo. Mas Pedro venceu, Pedro viveu. Pedro viveu momentos difíceis, mas ele também viveu. Ele teve uma história. Se Mateus registrou essa história, é porque alguém se importou em registrar essa história, porque ela é importante, porque ela faz parte, porque ela serve para mim e para você nessa noite. E se o Senhor nos trouxe a memória, se o Senhor nos permitiu meditar nessa palavra, eu creio que é porque Ele está aqui, pronto para acalmar o nosso vento, acalmar a tempestade. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você vive uma tempestade do lado de fora, com as circunstâncias ao seu redor, com as pessoas. Eu não sei se você é assim como eu. Eu já vivi muitos dias de depressão. Hoje eu não tenho mais, mas eu já vivi. Não significa que eu ainda não viva minhas tempestades internas. Mas eu já vivi elas em graus muito maiores do que hoje. E eu não sei se você tem tempestades na sua mente, se você tem traumas, tem medos, tem algo que você precisa vencer. Eu não sei se você chegou aqui precisando que Jesus segure na sua mão nessa hora, mas se você veio aqui com esse propósito, se você veio aqui, se você chegou aqui, eu te convido a vir aqui na frente. Porque eu creio que o mesmo Jesus que apareceu para Pedro, esse é uma pegadinha, quase um trava-língua. O mesmo Jesus que estava ali do lado de Pedro, segurou bem firme a mão de Pedro. Eu creio que Ele está aqui nessa hora,